Boa noite, Bruna. Beleza?
Boa noite, Larissa. Boa noite, professor. Bruna, você está me ouvindo? Tô sim, pode falar, tô ouvindo sim. Ah, Porém, o áudio tá bem baixinho. meu áudio está baixo? Para mim aqui tá normal, professor. Pra mim tá bem baixo, tanto o seu, tanto da Larissa. Só Você que o tá da de Larissa ainda fone? tá um pouco mais alto que o seu. Ih, Aumentei aqui um pouco agora. gente, professor e Bruna, aqui, perdão se vocês ouviram algum barulho de grito, é porque eu tô com meu irmão pequenininho, aí vocês já viram, né? Só Deus na causa. Ele é uma bênção. Se bobear, eu tô aqui na apresentação, ele vai começar a me chamar. Então, eu já peço perdão assim, de antemão logo. Entendi, Normal. tranquilo. Ô, professor, aqui, eu posso te enviar o documento nosso pelo Telegram e você apresentar? Porque o meu computador ele tem uma. Toda vez que eu boto para apresentar alguma coisa aqui no Meet, ele trava Uhum. todinho. Pode mandar, eu Aí pego eu vou te aqui. mandar lá no Telegram, no seu privado, aí que Uhum. fica melhor. Deixa eu enviar aqui no Telegram. Deixa eu abrir aqui a sua conversa. Só um minuto. Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Gabriel, você vai fazer a pós-graduação em técnico? Não, né? Dessa vez vai, né, cara? Não, eu tô sentindo que dessa vez você vai. Responsa, hein? Eu e Célio, hein? Você eu coloquei para enviar. Aí vê se você Uhum. vai receber certinho aí e me fala. Até agora não chegou nada, não. Ele tá carregando. Computadorzinho abençoado, eu vou te falar, misericórdia. Ah, você tá mandando do estudo de caso, né? Aham. Deixa eu ver quantos Deixa eu colocar para apresentaram aqui. reenviar. Ô, gente. Manda aí, professor. Gente, aqui quero já pedir desculpa que caso vocês falem alguma coisa comigo e eu não responda ou não ouça, é porque o áudio tá muito baixo, tá? Beleza. Eu aumentei aqui o meu. Se eu aumentar mais aí, a galera vai ficar surda. Ó, o trabalho fui eu que fiz, Recebeu, tá? Tá Bruno professor? Coutinho. Para me identificar de quem eu trabalho. Eu que fiz o trabalho, gente. Ó, que legal.
Larissa e Professor, eu vou Bruna. pedir perdão se eu apresentar alguma coisa errada. Eu estudei, mas assim, eu sempre fico nervosa na apresentação, então aí já viu, né? Não, isso aí é tranquilo, a gente já está acostumado. Eu fico bem nervosa com esse negócio de apresentação, vou embora na hora de falar, e é uma maravilha. Mas tem que acostumar, né? Uma hora ou outra a gente vai ter que Eu estou apresentar sendo alguma obrigada a coisa. acostumar nesses dois cursos que eu faço aqui no IFES e no outro lugar que eu faço curso técnico, eu faço apresentação direto, mas ainda assim eu sempre fico nervosa, não sei o que acontece. É questão de treino mesmo, né? Eu só anotar aqui. Entrou mais a Lohane. Boa noite, Lohane. Gabriel, essa sua pergunta é uma das perguntas mais difíceis de responder, tá? Eu acho que eu falei isso aqui aula passada, né? No último encontro que a gente teve. E a gente teve uma reunião esses dias e, e agora está voltando, nesse mês de agosto, já começou, né? O ensino híbrido, mas está sendo feito de forma escalonada, né? Voltar agora no final do semestre não tem, assim, não vai dar, assim, muita diferença, né? A gente está praticamente aí menos de um mês para terminar as aulas, então não vai fazer tanta diferença assim. Mas eles estão voltando de forma escalonada, então voltaram com o EJA primeiro, e nem foram todas as turmas ainda, né, pelo que eu entendi. E aí eles estão voltando com o EJA nesse final de semestre, porque foi de acordo com os diretores lá e com a comissão que está trabalhando nisso, foi o curso assim, mais prejudicado, né, nessa questão da pandemia. E, e aí os outros cursos, pelo que eu estou vendo, a ideia é voltar de forma escalonada, não vai dar para fazer híbrido, né, aquela questão da gente dar aula na sala, com algumas pessoas presenciais e com outras à distância. A gente não vai conseguir fazer isso porque não tem câmera, webcam, para todas as salas, né? Então, vai ser de forma escalonada, né? Vai uma turma, um grupo numa semana, por exemplo, e vai outro grupo em outra semana, e vai alternando isso aí. Mas aí vai ficar sempre repetindo matéria, né, professor? O professor vai ter que estar sempre repetindo a matéria para os alunos. Uhum, provavelmente. Pelo menos a parte prática, sim, né? E pelo que eu estou vendo, não deve voltar assim todas as aulas, né? Eles vão voltando aos poucos. Então, a ideia é que volte primeiro os finalistas, né? Então, no caso de vocês que estão indo aí para o terceiro módulo, né? Vocês vão ter prioridade de ter aula prática, né? Porque vocês estão indo para o último período, né? O último módulo. Então, a prioridade é começar pelas turmas finalistas. E isso é o que eu tenho de informação até agora, né? Não saiu assim nada mais específico, não. Tipo, as aulas terminam mês que vem, não sei se compensa voltar, no caso do pessoal do último período. Voltar agora não adianta muito, né? Porque a gente já está aí, 16 de agosto, as aulas acabam dia 10, e aí tem conselho de classe, essas coisas.
Então, assim, é menos de um mês, né? Não dá para você salvar um período todo com menos de um mês de aula, né? Então, é meio complicado. E não deve voltar as turmas de vocês agora, pelo que eu tenho visto, né? Eles voltaram o EJA como uma forma de treinamento, né, para ver como é que vai ficar. E aí, semestre que vem, a ideia é voltar, pelo menos, com as turmas finalistas, a priori. E aí eles vão colocando mais turmas conforme vai vendo a capacidade, né, de aula, de atendimento, etc. Isso é que foi passado para a gente até agora. Vocês não têm tido encontro com o coordenador de curso de vocês, não? Não? É porque o Daniel, ele tem muita reunião com a direção, né? Eu acho que eles têm reunião toda semana. Então, ele está mais a par, assim, das decisões que estão acontecendo, né? Ele é o primeiro a ficar sabendo. Então, é sempre bom manter contato com ele, para vocês tirarem essas dúvidas. Ok? Então, a gente vai ter aí a apresentação da Larissa, deixa eu até anotar aqui. A Larissa. Tem que anotar o sobrenome aqui, porque senão vai que aparece outra Larissa. E a Bruna Martins. Beleza. Então, elas vão estar apresentando, só recordar aqui, porque já tem um tempo, né, que a gente começou esse trabalho, elas vão estar apresentando o estudo de caso, né, o estudo de caso prático, que consiste em escolher um daqueles 3 problemas que foram apresentados lá no capítulo 3, tá, da apostila do professor Edson, e aí vocês enviaram o material, né, pelo AVA, e aí o valor dessa atividade é 10 pontos. Então, o conteúdo é 5 pontos, participação individual 3, e a apresentação em si 2 pontos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Professor, se eu falar algo errado, assim, na hora que eu estiver explicando, por favor, me corrige, tá? Não, pode ficar tranquilo. Aqui nós estamos para colaborar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá dando pra tá. ouvir. É porque eu coloquei o fone agora, aí o áudio de vocês ficou bem melhor para escutar. Uhum. Beleza. Posso passar a bola para vocês? Tá bom aí o tamanho? Como é que tá? Tem como aumentar um pouquinho, que eu sou meio cega. Tá, vou aumentar aqui. É porque quando eu aumento aqui, eu não consigo ver mais o chat, tá? Só para avisar para vocês aí. É porque, como eu tô pelo celular, aí a maior parte da tela os íconezinhos de vocês. Aí é só uma parte pequenininha do layout ali. Uhum. Eu vou até sair aqui, então, e aí eu passo a bola para vocês, beleza? Aí eu vou passando aqui o slide. Vai lá, Aí, senta a pua. Aí na hora de passar, eu posso pedir para você passar? Como que é? Isso, que é a primeira pode vez avisar que eu aí. apresento assim online. Da Pode outra eu avisar aí gravei que eu em passo. vídeo. Pode só avisar aí que eu passo aqui. Então tá, professor, pode passar o slide, por favor. Professor, aí. Não, você foi muito.
Sobe um pouquinho. Ah, não, tá certo que eu entendi. Enfim, é ali mesmo, professor, desculpa. Então, gente, a gente escolheu o terceiro problema, né? Que ele fala sobre uma empresa de vendas por via telefônica de um produto de beleza e que deseja cadastrar os seus clientes com as seguintes informações. Aí é nome, CPF, ou CPF não, é nome, endereço completo, categoria de cliente e vendedor responsável pelo cliente, né? Aí pode passar o slide, professor. Aí, na solução do caso, o primeiro passo, a gente deve identificar primeiramente qual é a entidade, né? Aí, no terceiro caso aqui, a nossa entidade é o cliente, que ele é representado por esse retângulo. Tem até uma imagem aqui do lado, né? Que tem a demonstrativa. Pode passar, professor. Aí, o segundo passo, a gente tem que identificar as chaves. Nesse caso, é para não ocorrer duplicadas, né? Por exemplo, um nome. Um nome, tipo Bruna, é um nome muito comum, então pode ocorrer muitas duplicadas. Então, nesse caso, a chave é o CPF. Pode passar, professor. Aí, o terceiro passo, a gente tem que identificar os atributos e mapear em conjuntos. Então, aqui fica o nome, o CPF, o endereço completo e a categoria de clientes do vendedor. Tem uma imagem aqui do lado que representa, né? Que aí ele tem certinho como fica. E eu acho que é isso. Pode passar, professor. Bom, gente, eu vou falar sobre o quarto passo, que seria verificar as 3 formas normais. A primeira FN, que seria eliminar subgrupos repetitivos, decompondo a relação em 2 ou mais. Ou seja, a primeira FN, ela fala que deve haver valores anatômicos e ela não pode se dividir. Ou seja, ter tabelas únicas sem atributos multivalorados. Ou seja, um exemplo, o número de telefone. No mesmo espaço, não pode ter 2 números de telefone. Por exemplo, verificar a segunda forma normal, separar os atributos que dependem de um subconjunto da chave, decompondo a relação em 2 ou mais. Ou seja, a segunda FN, ela trata do quê? Ela deve estar na primeira FN e não ter dependência parcial. E a dependência parcial, ela fala justamente o quê? Que uma coluna depende apenas de parte da chave, se eu não me engano, eu não lembro se é a chave candidata ou primária, agora eu fiquei meio bugada, mas perdão por isso. Chave primária composta, ou seja, vamos supor, a chave primária ela tem 2 chaves primárias. Essa dependência ela vai depender apenas de uma parte da chave, ou seja, de uma das 2 partes da chave. Terceira FN, que separar os atributos que dependem de um atributo não pertencente à chave, decompondo a relação em 2 ou mais. A terceira FN, ela deve fala que o quê? Ela deve estar na segunda forma normal e nenhum atributo primo, ser transitivamente dependente da chave primária. Ou seja, uma outra coluna, ela depende de uma chave que não é ela depende de uma outra coluna que depende da chave primária. Ou seja, a chave primária ela está relacionando essas outras duas colunas de forma transitiva. Pode passar, professor. O quinto passo é verificar se não existe a necessidade de subdividir algum atributo. Além disso, vamos utilizar o padrão de atribuição de nomes. Ou seja, subdividir algum grupo para não haver erros e repetições de atributos, de nomes e usar realmente o padrão que foram estabelecidos. Deve-se pensar que o atributo é a menor informação tratada pelo banco de dados. Ou seja, ele vai te dar uma informação relacionada àquele ponto daquela tabela. Nesse caso, o endereço completo pode ser dividido em várias subpartes, a fim de organizar melhor os dados, que foi o que eu disse anteriormente, para não haver repetições e nenhum tipo de erro. Pode passar, professor.
O sexto passo é verificar a decomposição dos atributos, não viola nenhuma das formas normais. Se ele não está... perdão. Verificar se o quê? Ele não viola o que não não sai do padrão em que as normas foram estabelecidas. Verificamos nesse caso que o nome da cidade e o nome da unidade da federação, o CEP e o bairro, não dependem exclusivamente do CPF. Sabemos que a partir do CEP podemos encontrar os demais dados. Basta ter acesso ao CEP e aos correios eletrônicos. Que isso aí, ela pode ser aplicada no caso que, no meu entendimento, quando eu estudei, essa parte ela se aplica bastante à segunda e à terceira forma normal, que é verificar se não depende de uma chave primária, de forma transitiva, se não tem nenhuma dependência parcial. Pode passar, professor. E a solução do caso, sétimo passo, que temos que definir as chaves estrangeiras, a fim de tornar possível acessar os dados referenciados nas tabelas que foram decompostas. Ou seja, um endereço, ele te dá, vamos supor, rua, o número da sua casa, o CEP, ou seja, o endereço, ele tem essas subpartes. E a chave estrangeira, ela vai te identificar, vamos supor, o endereço, vamos supor que o código do endereço, ele vai te referir a rua, ao CEP. Acho que deu para entender. Se eu tiver errado, você me corrige, tá, professor? Perdão. Eu fico nervosa. Pode passar. E o resultado final, eu peguei essa tabela lá do nosso material, do material que você disponibilizou para a gente, que foi a representação dessa DER, né, em que referencia ao cliente, ao estado, à categoria e ao vendedor, que foi o que foi pedido o que a empresa ela queria organizar os seus clientes com as suas devidas informações. É isso, professor. Espero que tenha ficado bom. Show de bola. Viu? Eu até passei o último slide aí, para fechar, tá vendo? Eu sou um excelente passador de slide. Incrível. Top. Top. Beleza, isso aí. Eu achei legal que vocês pegaram o último exemplo, né? A maioria correu dele, que achou que era o mais difícil, não é assim tão complexo, né? Eu, particularmente, eu consigo relacionar mais o DER com quando fala de relação 1 para muitos, 1 para 1. Eu consigo, às vezes, me identificar assim, né? Entender mais do que quando se fosse pelas tabelas do MySQL, né? Que ele usa aquelas tabelas com aqueles códigos. Quando é o ADER, eu consigo trabalhar melhor, para assim dizer. E quando eu li sobre os casos que tinha, esse foi, tipo, apesar dos alunos não acharem ele mais difícil, mas eu acho que ele foi o mais simples, assim, né? O dele mesmo é verificar se nenhuma das normas normais não estava errada. Nenhuma saiu do padrão, né? Isso, exatamente. Interessante saber isso. Quer dizer que vocês acham mais fácil estudar pelo aquele outro diagrama, então. Fica mais fácil de entender. Às vezes, porque eu, professor, sou meio de lua, às vezes depende muito do trabalho que você passa, porque às vezes, tipo assim, né, eu estudo os dois, igual o MySQL, eu tenho uma dificuldade a mais para poder aprender, para poder saber praticar com ele, mas depende muito da situação. Tem uns que eu consigo trabalhar assim, né, entender melhor pelo MySQL do que pela DER. E tem outros que eu exatamente. Tem o Workbench lá, o MySQL, né, no caso. Depende muito do estudo de caso, depende muito do trabalho que a gente tem que aplicar. Entendi. Beleza, legal. Obrigado aí, valeu pela apresentação. Demorou para apresentar, mas deve ter ficado bom. Tá. Demorou por causa da data, né? Mas aqui não, aqui a apresentação foi tranquila. Show. Menos mal. Professor, eu sou bem chata com esse negócio de apresentação, porque eu gosto de perguntar bastante,
Para toda apresentação que eu faço, eu sempre pergunto no final ao professor, seja em particular ou seja na frente de todo mundo, que ele me dê um feedback assim, do que eu posso melhorar, do que eu falei errado, ou que eu poderia ter organizado melhor, uma coisa assim. Aí se puder. Não, assim, observando assim, a apresentação de vocês, não tem assim, muitos detalhes para colocar, não. Acho que eles apresentaram bem, sim, estavam cientes do conteúdo, né? Estudaram o conteúdo. Esse nervosismo é normal, né? Nossa, eu me embolo muito por causa do nervosismo. Mas não foi tão aparente assim, não. Às vezes a gente acha, né, que a nossa apresentação é igual quando a gente ouve a nossa voz no áudio, né? Misericórdia, minha voz no áudio é horrível. A gente fala, essa voz não é minha, não é possível. A apresentação é a mesma coisa, né? Minha apresentação foi horrível, mas aí você vai ver, né? Isso aí é tranquilo, é normal. Tá? Mas eu não percebi, assim, grandes problemas, não. Assim, dá para perceber que vocês estavam um pouquinho nervosos, mas isso aí é normal. É treino, O né? primeiro sinal de demonstrar que você tá nervoso é na hora de apresentar, que você começa a falar tudo muito rápido. Disparou, né? Isso aí. Eu tento equilibrar as coisas, tipo, Larissa, fala mais devagar, explica melhor. Às vezes eu tô com a apresentação toda pronta na minha cabeça, assim, tá, tipo assim, eu vou falar isso, isso e isso. Mas aí, por conta do nervosismo, eu acabo pulando, eu não falo o que eu realmente queria falar. Ai, aí eu fico, nossa senhora, misericórdia. Normal. E isso quando não acontece o contrário também. Isso aí é normal. É questão de treino mesmo, não tem jeito. Boa noite, Eduardo. Eduardo Natan, o nosso DBA entrou aí. Beleza. Eu acho que foram apresentados dois grupos até agora. Foi o do Eduardo, que já foi apresentado, e eu acho que o nosso agora, vocês. se não me engano. Os demais aqui, eles enviaram o trabalho, mas não apresentaram. Não sei o que vai dar. Vamos aguardar, então, cenas dos próximos capítulos. Eu fiquei preocupada com esse negócio de apresentar, por mais que você tenha estabelecido as datas assim bem longas, que eu fiquei com medo. Eu falei, o professor está sempre renovando a data de entrega, tanto do material quanto da apresentação. Aí eu fico preocupada. Eu falei assim, será que isso não vai atrapalhar o andamento depois para ele explicar a matéria, não? Aí eu fico meio assim. Gente, é que nem o negócio do glossário. Eu deixei para fazer no último dia. Eu fui pesquisar os negócios para fazer. Tudo que eu resolvia, tipo, falar sobre aquilo, alguém já tinha falado. Já tinha. E aí, como não podia repetir e também não podia, tipo, ser plágio, essas coisas assim, eu falei, pronto, o que eu vou falar? Eu não fiz. O glossário, tipo, eu sempre tenho mais facilidade de fazer o glossário, até porque é uma atividade simples. Mas a minha dificuldade é que às vezes eu entendo o que aquela palavra significa, o contexto, tudo certinho, mas na hora de escrever, pra botar no aba, eu me embolo toda. Eu também acho fácil, porém, tipo assim, o negócio é que não pode repetir. Aí acaba que se você deixou pra última hora, que nem eu fiz, você fica sem o que falar. No caso do glossário tem essa questão, né? Que a gente limita para não ter termo repetido, né? Eu sempre vou verificando. Aí eu escolho um, aí eu vou lá no glossário. Será que já apresentar esse aqui? Aí eu vi lá, Datan. Aí eu vou olhando até. É porque o que aconteceu? Quando ele falou do glossário, eu não imaginei que seria esse tipo de atividade, porque eu já tinha feito de um outro professor, porém ele não falou que era glossário, era um outro nome lá. Então, eu fui uma das primeiras a fazer, né? Aí, como eu não sabia que era desse mesmo jeito, eu deixei pra fazer de última hora e eu me ferrei. Mas tinha termo pra caramba lá, né? Tinha bastante termo lá para usar. Tinha bastante. Eduardo respondeu aí. Beleza. O estudo de caso, realmente, alguns grupos aí não apresentaram, né? Não sei o que aconteceu. Então, a gente está em 16 de agosto. Deixa eu passar aqui para baixo.
dia 9/8, foi o glossário. A gente tem ainda uma atividade para o dia 22, isso, 22 de agosto, que é a revisão sobre a parte da estrutura física, né? São aqueles exercícios mais discursivos, assim, né? Para vocês fazerem, que é baseado, então, no capítulo 3. Não, capítulo 4 da apostila, né? É porque eu estou vendo aqui aula 3, mas os meus slides estão uma contagem antes, né? Porque a gente não abordou determinado capítulo lá. Para ajudar vocês, eu coloquei aqui algum material complementar para dar uma reforçada no assunto, né? Então, são 2 vídeos aqui da aula de banco de dados da Univesp, né? Eu sempre gosto de usar o material da Univesp, porque eu tenho mais confiança neles. E aí, ele dá algumas explanações aqui sobre os assuntos para te ajudar, né? Ajudar vocês aí a fazer esse exercício de revisão sobre a estrutura física do banco de dados, tá? Então, essa aqui ainda tem até o dia 22 de agosto, que é domingo agora, né? Dá para fazer ainda. E aí, a nossa 8ª quinzena, que vai até o dia 29 de agosto, praticamente já quase fechando aí o semestre. Então, tem aqui o planejamento para vocês darem uma olhada, para ver o que tem de atividade nessas 2 semanas aí, na verdade, 3 semanas, né? A gente vai continuar na apostila do professor Edson e a gente vai ver a parte de SQL, que é a linguagem padrão, assim, para se utilizar em banco de dados, né? Então, novamente, aqui eu estou usando... Professor, desculpa Oi. interromper sua aula, é porque agora eu estou em trabalho de horário e meu horário de almoço acabou. Eu vou ter que sair aqui da aula, tá? Você vai almoçar agora? É horário assim que eu falo, tipo, é horário, tem aquela Horário hora do que você tem. lanche. É isso aí. Desculpa, tá? Beleza, falou, valeu. Tchau, tchau, gente. Boa aula. Então, eu coloquei esses 3 materiais aqui, complementares, né, para vocês darem uma olhada. Então, vai falar aqui de uma parte aqui do SQL, né, e são 3 aulas aqui explicando algumas questões de SQL, tá? Então, SQL é a linguagem básica que a gente usa em banco de dados, né, para fazer criação de tabelas, para você trabalhar com chaves primárias, secundárias, né, estrangeiras, para você criar, por exemplo, gatilhos no seu banco de dados, que a gente até já citou aqui, procedimentos, né, fazer consulta ao banco de dados, atualizações, deletar informações do banco de dados, né? Então, a gente faz bastante coisa aí utilizando esse tipo de linguagem, tá? Então, é importante a gente saber, né? Pelo menos o básico, né? No caso do curso de vocês, vocês precisam, na verdade, saber o básico disso aqui, né? Porque a ideia é que vocês trabalhem mais na parte de suporte, por isso que o nome é infraestrutura, né? Infraestrutura de banco de dados, porque vocês vão trabalhar mais na parte que vai permitir o desempenho, né, basicamente, a segurança, né, do banco de dados. Mas é importante que vocês saibam, né, como a gente já viu até agora, para que serve um banco de dados, como é que se cria, quais são os passos para você criar sua base de dados. Então, é importante que vocês tenham esses conceitos aí também na formação de vocês, tá?
E aí, os exercícios que eu passei aqui, eles são tranquilos também, até dia 5 de setembro, tá? Então, vocês têm aí até o dia 5 de setembro para fazer. E ele tem até menos perguntas. São 4 perguntinhas só, né? Sobre o capítulo 5, que é a parte de SQL. Então, é a mesma coisa, vocês podem fazer em duplas ou trios, pode aproveitar o, os grupos aí do estudo de caso, né? E só lembrar de novo, né? Cada componente do grupo tem que enviar a cópia do trabalho pelo seu login do Ava, para facilitar aqui a apropriação da nota. Então, sempre que eu estou avaliando os trabalhos, quando tem um trabalho lá que não tem anexo nenhum, eu coloco lá a mensagem, ó, sem anexo, nota 0, para avisar para a pessoa que, caso ela tenha esquecido de anexar, né, para ela anexar o trabalho lá para não ficar sem ponto. Então, eu sempre coloco esse aviso lá para lembrar. E esse trabalho vale 25 pontos, por quê, né? Pô, mas são 4 perguntas, valendo 25 pontos. E você vai ter que ler um capítulo um pouco maior. Capítulo 5, ele é um capítulo um pouco maior, tem mais informações, né? Então, por isso que, para resolver essas 4 questões aqui, vocês vão ter mais material para estudar, né? Então, por isso que ele está valendo mais também. E, basicamente, é responder essas perguntas aqui, né? E aí, novamente, nossa, eu já vi que alguém aqui já mandou. Tô achando que foi o Eduardo. De novo, né, cuidado com os plágios e tentar aí colocar as respostas com as suas palavras, né, não apenas fazer uma cópia lá do texto da apostila e jogar ali, tá? Mas vocês podem usar os exemplos da apostila, né, mas só tentem escrever com as palavras de vocês, ok? Eu fiquei até curioso aqui para ver quem mandou. Vou dar uma olhada aqui. O pessoal tá rápido com o gatilho. Deixa eu ver se foi o Eduardo. Ah, foi o Fernando Gabriel. O pessoal tá rápido mesmo, hein? Beleza. Ok. Então, basicamente, essa é a 8ª quinzena e mesma coisa, até o dia 29 de agosto, né? E aí vocês podem fazer o exercício aqui até o dia 5, né? Então, 2 semanas de teoria e 1 semana para terminar o trabalho, né? Eu só conferi aqui a questão do calendário, não sei se vocês viram ainda, deixa eu só localizar aqui. O semestre 2021-01, calendário. A gente está em agosto. Vou compartilhar aqui, até para ficar registrado. Então, esse aí é o calendário que eu tenho, né, que está lá no site do IFES. Então, basicamente, a gente tem aqui a semana, depois que terminar essa quinzena, né, a gente vai ter aí mais ou menos 2 semanas, né, por conta do feriado vai acabar sendo até menos que isso,
mas tem um feriado aqui de 6 e 7 de setembro, e aí o período acaba no dia 10 de setembro, né? Depois vem as reuniões pedagógicas, né? E aí o próximo período começa no dia 22 de setembro, tá? Então a gente já está assim, chegando nos finalmente, né? A gente deve ter aí no máximo mais uma atividade, mas a pontuação assim já foi dada, né? Com essa última tarefa que eu passei, a gente finaliza a pontuação, e aí o que vier de avaliação agora vai ser atividade extra, né? Para ajudar o pessoal que perdeu alguma avaliação anterior e coisa e tal, né? E aí a gente fecha aqui no dia 10 e no dia 22 começa o outro período, né? E até onde eu sei, vocês vão ter aí uma semana mais ou menos de adaptação ao cenário semipresencial, né? Através de escalas. E aí a gente começa realmente as aulas aqui em outubro. Pelo menos foi isso que eles passaram para a gente a priori. Então, vocês vão ter aí uma semana para se adaptar ao esquema, né, de escalonamento. Professor, você vai dar aula para o terceiro período também de MSI? Eu dou de instalação e manutenção de sistemas, né? Por isso que, assim, por exemplo, no nosso caso, que foi um caso particular, né, que vocês não tiveram algumas aulas práticas que eu costumo dar, eu pretendo começar essa disciplina, se realmente ela for presencial, né? A gente ainda não recebeu, assim, a efetivação, né, a confirmação disso aí, mas eu acho que sim, acredito que sim, vai ser semipresencial. E aí eu pretendo voltar um pouco na matéria para pegar uma parte de sistema operacional lá, por exemplo, que eu não consegui dar para vocês nesse semestre, por conta da pandemia, né? E aí eu pretendo voltar um pouquinho nisso aí para fazer uma parte lá com vocês. Então, dia 22 começa o próximo semestre, né? 2021-02. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, para esse exercício aqui do dia 22, né, no caso, vai cair aquela parte que a gente tratou, né, do início dos SGBDs, e aí os componentes, né, todas aquelas caixinhas que a gente comentou lá no capítulo 4, vocês vão usar aquilo ali também. Aquela parte das profissões, né, das funções de quem trabalha com a parte de banco de dados. E aí, no final, né, que tem a parte também que trata daquela parte do controle de concorrência, né? Então, vocês vão usar esse material para poder responder esses exercícios aqui de cima. E esse exercício de baixo é realmente estudar as operações do MySQL, né? Que é o SQL, mas na apostila ele está aplicando para o MySQL. Ok? Então, por isso que eu estou colocando aqui bastante material complementar para dar uma ajuda aí também para vocês fazerem o exercício. O Eduardo comentou aí, né? Combinei com o Emanuel, faço de 1 a 4, ele de 5 a 8. Beleza, a forma de divisão é com vocês, né?
Aí é só aquele detalhe, vai fazer em dupla, então cada componente da dupla, né, apresenta, publica na sua conta no Alvo. Beleza? Isso aí. Tá certo? Então, o que eu recomendo a vocês, né? Quem já fez aqui a tarefa do dia... Quem não fez, né, a tarefa do dia 22, dá uma lida aqui no material do professor Edson, né, o capítulo 4, dá uma lida, não é um texto, assim, tão complicado de ler, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me mandar. E usem também os slides para ver os pontos principais, né? Dá uma passadinha nos slides aqui que a gente fez, para vocês verem quais são as partes principais do capítulo, né? E isso aí, com certeza, vai ajudar vocês para conseguir resolver esses exercícios que não estão difíceis, né? Basta dar uma lida ali no capítulo e vocês vão conseguir responder. E aqui também embaixo a mesma coisa, né? Até por questão da pandemia, como a gente não está conseguindo dar questões muito práticas, né? Eu tenho evitado isso, até porque eu conheço o problema aí das turmas. Alguns alunos às vezes têm acesso, mas o acesso não é muito bom. Então, a gente evita ficar cobrando muita coisa prática, né? Infelizmente. Então, eu estou, pelo menos, tentando fixar aqui com vocês a parte da teoria, né? E como é uma disciplina que vocês, assim, não faz parte do eixo, assim, principal, né, do curso de vocês, a ideia é que vocês tenham uma noção do que é o banco de dados, como é que se constrói um banco de dados, para que vocês depois possam aprender formas de trabalhar a infraestrutura dele, né? Como é que eu vou trabalhar o desempenho do banco de dados, né? Como é que eu vou trabalhar a questão da segurança, e aí vai variar para cada banco de dados. Cada banco de dados vai ter a sua forma de administração, o MySQL vai ter o dele, você consegue fazer muita coisa usando o Workbench, né, por exemplo. O SQL Server lá da Microsoft tem o dele, a Oracle, né, tem também a sua forma de administrar o banco de dados. Então, aí é uma coisa de se especializar em cada um desses aí, ou escolher um para se especializar, caso você queira seguir nessa área mais específica de banco de dados. Então, a ideia minha aqui é dar uma noção, né, para vocês, do que é isso aí, para que serve, qual que é a diferença de um SGBD para um sistema de arquivos, né, quando é que eu posso usar uma planilha, né, e quando é que eu já não consigo usar uma planilha, preciso recorrer a um banco de dados, né. Então, essa diferenciação aí que é importante. Ok? Vocês têm alguma dúvida sobre as quinzenas aí, as tarefas? Por enquanto, não, professor. Por enquanto, não. Beleza. Pessoal, tentar fazer e qualquer coisa a gente está aí, né? A Larissa manda bastante coisa aí pelo Telegram. Eu avisei, desde o início que eu sou chata. Não, isso não é ser chato, não. É ver que você está afim mesmo de aprender e fazer a matéria. Mas aí a Larissa, eu vejo que ela manda bastante, e acho que tem mais uma pessoa que manda. O Eduardo mandou algumas vezes também, mas tem mais uma pessoa que manda bastante, só que eu esqueci, deixa eu ver aqui. Não vou mostrar, não, senão vai pegar mal para você. Mas acho que é Micaela. Acho que é Micaela o nome dela. Ela não participa aqui das lives, não. Assim, Nossa, acho que essa Micaela não é de TI, não? Do técnico informático? Eu acho que ela é técnico de informática, acho que ela não é de MSN, não.
Já não sei. Na minha cabeça ela estava fazendo também. Mas eu não vou olhar aqui agora, não, senão vai aparecer as coisas dela aqui. Mas vocês podem mandar a pergunta, né, em particular, e aí a gente tenta solucionar, tá certo? Beleza? Então, até o dia 22, tem aí 6 dias, mais ou menos, né? Vocês podem fazer aqui a tarefa da 7ª quinzena e até o dia 5 de setembro, a tarefa aqui da 8ª quinzena. Ok? E aí, a gente fecha a questão das notas, lembrando que lá em cima, né, quem quiser fazer, não sei se algum de vocês já fez, tem ainda os cursos aqui da Fundação Bradesco, né, que está valendo como atividade extra também, tá certo? Eu acho que a gente já tem envios, não. Os sistemas operacionais que eu sei que tem. Professor, Oi. as estão sendo lançadas lá no acadêmico? As notas? Aham. Então, eu corrijo aqui e já migro para lá. Mó medão de ficar com nota baixa. Não, é só essa aqui que eu não corrigi ainda, essa de tarefa extra. Essa aqui eu vou corrigir no final do período. Tá? Porque, como vocês podem enviar durante todo o semestre, eu vou deixar para olhar isso aqui só no finalzinho. Mas as outras não, eu corrijo e já importo lá, quer dizer, exporto, né, pro acadêmico. Já está lá, já. É bom que já dá para ter uma noção, né, de quanto que vai ficar no final do semestre. Isso. É só somar lá e ver, né, quanto que deu. A média é quanto, professor? O mínimo é 60? 60. Uhum. Tem a questão de terminar com 50, né, entre 50 e 60 e ir para o conselho. E aí a gente discute lá na reunião o que o professor acha, né, da matéria sobre aquele aluno, e aí pode ser que ele passe, pode ser que não. Mas é muito arriscado deixar para conselho, né? É melhor passar logo com 60 e pronto. O julgamento... Nossa, o modo que o Eduardo falou me assustou. É o Armagedon, né? Mas, basicamente, a gente vê lá, assim, quais são os alunos que tiraram entre 50 e 60, né, que rasparam ali na nota, e aí a gente discute, né, o específico daquele aluno e vê se ele tem condição de passar. Geralmente, a gente pega a avaliação do próprio professor, a gente se baseia nela, né, porque ele é que deu a disciplina, ele que conhece mais o aluno. Mas não vamos arriscar, não, né? Vamos tentar chegar nos 60 aí, tá tranquilo. Vocês têm muitas possibilidades aqui de tarefa extra, etc. Então, acho que dá para passar aí com uma certa tranquilidade. Beleza? Espero que eu passe. Nunca fiquei em recuperação em nenhuma matéria na minha vida inteira. Isso aí. Eu não estou aqui por dentro das notas de vocês, não. Deixa eu parar de apresentar aqui para eu dar uma olhada. Vocês querem que eu ore? Como é que está a nota de vocês ou não precisa? Eu quero, depois? Professor, eu quero. Eu vou acessar o acadêmico, normal. Não tem segredo, não. É porque está faltando nota ainda, né? Então... É porque eu olho mais zoável, eu quase não entro no acadêmico. A gente tem que exportar para lá, porque acaba que a nota fica aqui. A minha está tranquila. Acabei de ver. O Eduardo, eu acho que entregou bastante coisa já, né? Acho que a Larissa também, que eu me lembro, né? Ainda falta lançar sua nota, né, Larissa, de hoje aqui. Medão. Então... Não, vocês ficaram com nota máxima. Glória. Não tem problema, não.
Eu só tenho que lançar depois. Mas está anotado aqui. Deixa eu ver. Outro dia, professor, a Bruna ela me mandou mensagem. Foi bem no dia que você cancelou a aula que eu estava passando mal, a Bruna. Larissa, avisa o professor que eu vou entrar na aula já já. É porque eu saí do serviço correndo, que não sei o que, tô chegando atrasada. Eu falei, não, Bruna, pode ficar tranquilo, não se preocupa não, o professor cancelou a aula porque ele estava passando mal, aí ele achou melhor cancelou a aula de hoje. Ela, nossa, eu saí correndo da loja que não sei o que. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, pode ir para casa com calma. Eu, se eu fosse você, eu falava, não corre que dá tempo. Nossa, professor. Eu ia fazer uma pegadinha com ela. Fazer maldade. Ó, Toda você vez tá... que ela fala comigo, ela fala, Larissa, avise o professor que já já eu vou entrar. Ela não costuma aparecer muito, não, né? É porque ela trabalha nessa parte desse horário, ela tá trabalhando. Uhum. A Larissa já tá com 43,5. Ainda falta de hoje. Tá quase. E o Eduardo Natan também já tá quase aí. A de hoje vale quanto mesmo, professor? Esqueci. 10 pontos. 10, né? 53. Então você já tá com 53,5. Ainda faltam 2 exercícios. Tem o de 25, né? E tem o outro também, que eu agora esqueci qual que é. Tem o do capítulo 4, exercício do capítulo 4, exercício do capítulo 5. Que também é super tranquilo para fazer. É só ler o material lá. Ok? Ok. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão? Não, professor. Eduardo, tranquilo? Larissa falou que tá tranquila. Tranquila não, né? Tranquilo, mas atento. Isso aí. Beleza. Então, galera, estamos às ordens aí, tá? Me mandando mensagem. A gente demora, às vezes, um pouquinho, mas geralmente responde, né? Até hoje eu acho que eu não deixei de responder nenhuma, não. E aí, qualquer coisa, manda uma mensagem, manda áudio e a gente vai tentando ajudar vocês aí. Beleza? Beleza. Podemos fechar a conta e passar a régua? Pode. Beleza, então, galera. Valeu. Boa noite aí. Não sei se vocês vão ficar para sistemas operacionais, então, quem ficar até daqui a pouco. Ei, professor, só uma perguntinha. Vai apresentar a turma hoje? Vai, né, em SO? Eu acho que sim. Eu não sei quantos grupos tem, né? Mas... Eu sei que tem o meu. Eu tô com medo de apresentar, porque é uma materiazinha mais complicada para mim, porque eu tive um pouquinho mais de dificuldade de aprender, mas... Uhum. Então, pelo menos é você e o Luiz Miguel. O Eduardo, meu... eu não sei quantos vou conseguir apresentar hoje, né? Porque sempre chega na hora, um grupo desiste, ou fala que não dá porque determinada pessoa faltou. Então, eu não sei quantos vão apresentar. Certo? Então, até daqui a pouco. O Eduardo talvez venha, a Larissa deve apresentar, então até daqui a pouco em SO. Até, professor. Certinho? Valeu, gente. Valeu, professor. Obrigada pela aula. Até mais, valeu. Até.